tem provado a você que Ele é com você. Ele tem provado que Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem provado que tem cuidado da sua história. Independente dos dias não favoráveis que você possa estar a atravessar, mas o Senhor, Ele tem provado que tem cuidado de você. Quando muitas das vezes você esperava refúgios de algumas pessoas, refúgio de A, de B ou de C, e não encontrou, mas o Senhor, Ele estendeu as mãos sobre você e veio com o socorro que você precisava, porque Ele não desiste de você. E como Deus, Ele não desiste de você, Ele te trouxe na noite desse dia para você ouvir esta palavra da parte do Senhor que lemos nessa noite no capítulo de número 26. Sabemos que hoje é um culto de Santa Ceia e eu já quero estar passando essa informação para todos os obreiros, né? Aqueles que estão ingressando no hall de obreiro, lembrando que culto de Santa Ceia, os hinos congregacionais têm que ser baseados com a Santa Ceia. Aprendam isso, para quando a gente precisar de você para cantar os hinos congregacionais, você não cantar aqui chuva de graça. Amém, meus irmãos? Outra coisa importante que é preciso também estar ressaltando aqueles que futuramente, num futuro um pouco prolongado, terão aí a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor em cultos de Santa Ceia. Lembre-se que a mensagem ela é voltada a Cristo. Tem que ser mensagem cristocêntrica, de preferência em relação à Santa Ceia do Senhor. Aprenda isso, porque isso é norma e também é padrão do ministério. Amém? Mateus capítulo de número 26, nós lemos a partir do versículo de número 17. Relendo para os irmãos alguns versículos para nos basearmos naquilo que o Senhor, Ele tem a tratar aos nossos corações neste momento. As crianças todas olhem para mim, bem comportada, o único som que saia da sua boca seja glória a Deus e aleluia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Queridos, muitas das vezes eu particularmente já preguei muitas mensagens a respeito deste capítulo de número 26 de Mateus. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse personagem que pouco a Bíblia relata, pouco a Bíblia fala, porque muitas das vezes tem pessoas que entram na história, ou muitos que entraram na história, mas a própria história não relata a sua história. Vou repetir para você entender melhor. Tem pessoas que entram na história, mas não tem história. Tem pessoas que entram na história, mas a Bíblia não relata a sua genealogia. Entre outros, este homem, da qual Jesus disse aos seus discípulos que fosse até a cidade. Em um dos sinóticos vai falar, e vocês vão encontrar um homem que estará carregando um cântaro de água na cabeça. Se você ler o sinótico, você vai identificar o texto que eu estou citando aqui. E não era normal um homem carregar um cântaro naqueles dias, porque isso era tarefa das mulheres. Carregar água era tarefa das mulheres. Por isso que quando Jesus ele vai tomar água e de repente chega uma mulher e Jesus chega para ela melhor falando, e diz assim: dá-me de beber. Ela olha para Jesus e fala: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Então Jesus encontra aquela mulher ali no
tanque, era papel da mulher buscar água. Se você observar também o teste da qual foi feito para a esposa de Isaac, você vai ver que ela também tinha o compromisso de carregar água, de dar água aos animais. Então essa tarefa era das mulheres. Então não era normal ver um homem carregar um cântaro de água na sua cabeça. Mas eu quero dobrar a atenção dos irmãos neste momento para esta verdade. Jesus deixa sempre um sinal. Vocês vão encontrar um homem. Interessante, Jesus não disse que aquele homem, interessante isso, que aquele homem era de alta patente. Jesus não disse que aquele homem era uma autoridade na cidade. Jesus não disse que aquele homem tinha um patamar na sociedade. Jesus não mostra nada disso a respeito daquele homem. Só diz o homem. Nem o nome dele Jesus citou. Jesus disse um homem. Agora imagina o desafio, né? Por isso que um dos sinóticos vai deixar mais claro que esse homem estará carregando um cântaro de água na cabeça. Por quê, irmão? Porque já imaginou se simplesmente eles fossem procurar um homem na cidade? O que mais tinha de homem andando ali? Não era brincadeira. Mas Jesus sempre dá a direção certa e coloca o sinal certo. E o sinal era que aquele homem estaria com um cântaro de água. E de repente os discípulos se aproximam daquele homem e dizem: olha, o mestre disse que nós estaremos celebrando a ceia, a última Páscoa na tua casa. Irmão, que privilégio. Imagine, irmão, o privilégio desse homem de receber, queridos irmãos, o Messias, de receber o Cristo Jesus, participando do último momento memorável aqui na terra, em sua casa. Jesus deixou um marco naquela casa. Imagine nos dias atuais, imagine, porque é bíblico isso, aquele homem dizendo: vocês nem sabem, ele veio aqui em casa, vocês nem sabem, ele participou da última Santa Ceia, ele usou o meu estabelecimento, ele usou a minha casa, ele usou a minha mesa, ele usou tudo que eu tinha, eu coloquei ao dispor dele. Por quê? Porque quando Jesus chega, irmão, quando Jesus entra no ambiente, tudo é dele. E glória ao nome de Jesus. E aquele homem não se hesitou, irmão, de servir, de colocar os discípulos para entrarem para a sua casa, para preparar a ceia. Agora, algo interessante, irmão, que eu quero ressaltar aos irmãos aqui. A Bíblia vai nos dizer que mesmo a casa deste homem sendo cedida para estar transmitindo a última Páscoa, a última Santa Ceia, este homem, ele não sentou na mesa. Esse homem não sentou na mesa. A Bíblia vai nos relatar categoricamente que os discípulos unicamente sentaram ao redor da mesa com Jesus, e aquele homem estava ali. Agora imagine comigo o olhar daquele homem, vendo aquelas palavras dela que Jesus estava falando. Imagine a atenção daquele homem. Por quê? Porque aquele homem não cedeu o seu espaço e ficou, irmão, simplesmente olhando para um lado, olhando para o outro. Não, ele ficou atencioso, porque ele sabia, queridos irmãos, ele sabia simplesmente que aquele que estava ali preparando a ceia, estava ali a transmitir a ceia primeiro, eram os discípulos e Jesus que iria servindo. Isso aqui é uma coisa tremenda. Eu imagino, irmão, biblicamente o olhar daquele homem. Você já imaginou se fosse você? Você já imaginou você naquele tempo, de repente os discípulos chegassem assim? Porque a fama de Jesus corria. A Bíblia diz que a fama dele corria. Tudo que Jesus operava, os milagres que Jesus operava, a fama dele ia correndo, e o povo conhecia. Quando Jesus chegava numa cidade, a fama dele chegava primeiro. Quando Jesus via, todos já sabiam que era Jesus que estava chegando. Por quê? Porque a fama, os feitos de Jesus, o nome de Jesus, as boas obras que Jesus efetuava, chegava primeiro do que ele. Eu já tive o prazer de chegar em lugares que eu não conhecia ninguém, mas as pessoas já me conheciam. E isso é muito lindo, é muito importante. Por isso que quando os discípulos chegaram para aquele homem dizendo: ó, o mestre disse que a ceia vai ser na sua casa, ele não disse: quem é ele para dizer assim, que a ceia vai ser na minha casa, sem vir falar comigo, sem pedir a minha permissão? Porque Jesus, irmão, ele é assim. Quando Jesus diz assim: eu vou para a tua casa, ninguém vai dizer: Senhor, espera aí, deixa. Não, venha, entre. Se tiver bagunçado, arrume, Senhor. Se tiver alguma coisa troncha, bote no lugar. Se tiver faltando alguma coisa, me diga para mim já colocar e organizar.
organizar, porque quando tu chega a casa é tua, quem manda é tu, e tudo aqui é teu e te pertence. Oh, glória ao nome do Senhor. E este homem me chama muita atenção, porque ele não interrogou, ele não perguntou nada, ele simplesmente cedeu o espaço para preparar a Páscoa, para preparar a Santa Ceia. Imagine, irmãos, discípulos preparando, oh glória a Deus, preparando a mesa, colocando vinho, organizadamente, colocando pão, deixando tudo pronto, e aquele homem olhando aquela cena. Imagine a fé daquele homem. E quando, se não bastasse, de repente, por aquelas portas da casa dele, lá vem Jesus andando, e Jesus entra, oh glória, Jesus entra. Imagine, irmão, aquele homem olhando, porque sem sombra de dúvida, esse homem nunca teve o privilégio de ver Jesus de perto, nunca tinha tido o privilégio de sentar com Jesus, de conversar com ele. De repente já vem Jesus, e ele olha aquele rosto belo, aquele homem incrível, da qual a sua fama tomou conta de todas as aldeias, de todas as cidades. E ele agora olhando, dizer: esse homem vem participar da última ceia na minha casa, que privilégio. Imagina aquele homem na porta, porque se não fosse você, irmão, ou você sabendo que Jesus ia para a tua casa, tu ia ficar desorganizado. Não, eu particularmente, eu ficaria logo na porta, logo na entrada. Quando ele chegasse, eu logo pegava na mão dele e dizia: Senhor, a casa é tua, entra, faz o que o Senhor quiser. Oh glória a Deus. Imagine comigo Jesus ali, irmão, na mesa, ali ao redor da mesa com seu discípulo. De repente Jesus começa a ter um diálogo, Jesus começa a revelar algumas coisas que já pregamos aqui em algumas vezes, mas eu quero ressaltar para os irmãos. Jesus agora vai falar que o traidor estava à mesa. Agora imagine na mente daquele homem, que privilégio ele vendo aqueles homens ao lado de Jesus, sentado e ouvindo da boca de Jesus que havia ali um traidor, que havia um traidor na mesa. Imagine o que passou na mente daquele homem, do dono da casa, ele imaginando que privilégio eles estão tendo ali, de estar ao lado de Jesus, de estar na mesa, vão participar de uma ceia que ele próprio vai servir, e está dizendo ali na mesa que tem um traidor na mesa. Meu Deus, imagina a mentalidade, irmão, daquele homem. Imagine aquele homem ouvindo aquelas palavras de Jesus. Se não bastasse, meus irmãos, Jesus agora vai dizer: ainda existe um que está aqui, que vai me negar também. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Imagina aquele homem olhando e dizendo: como pode esses homens seguindo a Jesus, esses homens vendo os milagres que ele opera, tudo quanto ele faz, tudo quanto ele efetua, a fama dele é tão grande. Como é que ainda entre esses que estão na mesa com ele tem um que vai trair, tem outro que vai negar? Como pode isso? Irmão, não passa na mente daquele homem nada positivo naquele momento. Imagine comigo, entre na história comigo, vamos entrar lá dentro da casa daquele homem agora. Se fosse você, o que você pensaria? Se fosse você no lugar daquele homem, ouvindo Jesus falar que o traidor estava na mesa, que um ali é legal, o que você não iria pensar? Como pode Jesus, o próprio Deus, ainda vai servir a ceia para um traidor, vai servir a ceia para aquele que vai negar? Se fosse você, irmão, você tirava da tua mesa. Se fosse você, você afastava de dentro da tua casa. Jesus não. Jesus, mesmo sabendo que o traidor estava na mesa, mesmo sabendo que tinha um que ia negar, mas ele ainda falava, porque Jesus ainda até o último minuto queria tratar principalmente com Judas, para ele mudar o seu caráter, e não conseguiu mudar o caráter de Judas. Mas é isso que eu quero chamar a atenção dos meus queridos irmãos. Imagine comigo, queridos irmãos, Jesus agora pegando o pão. Ninguém pega o pão como Jesus pega. Eu falei isso na Adebrais, em Belém de Maria. Ninguém pega pão como Jesus pega. Ninguém partia o pão como Jesus partia. Era lindo demais a forma que Jesus pegava o pão. Imagine Jesus pegando o pão ali, irmão, na mesa, e aquele homem assistindo tudo, levantando as mãos e dando graça pelo pão e partindo. E quando ele partia, ele ia passando, e todos os irmãos iam pegando o pão e comendo.
comendo, o pão participando. E o que me chama muita atenção é que o próprio traidor estava ali e também colocou a mão no prato, colocou a mão no pão para comer. Jesus também pega o cálice, imagine comigo, Jesus orando, porque o cálice não era como esse que está aqui reservado, era um copo único, irmão, e aquele cálice estava ali, Jesus dava graça, e quando Jesus dava graça, irmão, oh meus irmãos, eu imagino a alegria, eu imagino o ambiente como ficou, eu imagino a glória de Deus invadindo a casa daquele homem, eu imagino, irmão, algo sobrenatural acontecendo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, porque o próprio Espírito de Deus me revelou, aquela casa ficou marcada naquele dia, aquela casa ficou marcada, irmão, aquela casa nunca mais foi a mesma. Eu vou profetizar algo lindo aqui ao seu coração, porque eu sinto de falar isso aqui. A presença de Deus na tua casa, ela é um marco lá dentro. A tua casa não pode ser a mesma coisa. Depois que Jesus entra lá, a tua casa tem que ser mudada radicalmente, meu irmão. Isso aqui é tremendo. Aquela casa nunca mais foi a mesma. Não foi, irmão. Imagine comigo a graça. Jesus ali pegando o pão, comendo, tomando o cálice, aquele homem assistindo. Eu imagino depois terminando. Isso é uma imaginação bíblica, irmão. Tem base para isso. Entre na história comigo. Imagina agora, depois termina a ceia, todo mundo vai embora. Aquele homem ficou olhando para simplesmente para o pão ainda que ficou ali, para o vinho que estava ali. Eu imagino aquele homem pegando aquela taça e dizendo: essa taça aqui é uma relíquia para mim, essa taça aqui ninguém mais pega nela, quem tomou aqui foi o próprio Jesus nessa taça. Oh, glória ao nome de Jesus. E deixa eu revelar uma coisa para vocês, porque a Bíblia vai nos dizer, irmão, que quando a arca, sim, a arca, símbolo de Cristo, tipologicamente, foi para a casa de Obed-Edom, sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que, irmão, a casa de Obed-Edom, irmão, simplesmente foi abençoada por Deus. Por quê? Porque a presença da arca estava lá dentro. Agora imagine comigo, o próprio Jesus dentro da casa desse homem, como a casa desse homem foi abençoada, como a casa desse homem mudou radicalmente. Por que mudou? Porque Jesus estava ali. E se não bastasse, irmão, dois memoráveis, olhe para aqui, porque isso aqui você nunca ouviu na vida, vai ouvir hoje. Oh, glória a Deus. Essa casa, ela ficou marcada não tão somente pela última Santa Ceia, mas essa mesma casa foi a casa onde recebeu o Pentecoste. Eita, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Esta casa ficou marcada, irmão, oh glória, porque depois que Jesus foi crucificado, depois, meus irmãos, glória ao nome de Jesus de Nazaré, que ele ressuscita e antes ele subir ao céu, ele olha para o seu discípulo, Atos capítulo 1, e diz: olha, não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E para onde que eles foram? Eles voltaram, irmão, para casa aonde foi celebrada a última Santa Ceia. Imagine eles ali em oração, buscando a promessa de Deus. Deixa eu dizer uma verdade para os irmãos. Eu não vou nem pregar sobre isso hoje, mas eu estou sentindo de Deus para falar isso aqui, porque isso é conhecimento para você. Você sabia, irmão, Pentecostes significa 50. Diga comigo, Pentecostes significa 50. Preste atenção, quantos dias Jesus passou na terra, irmãos, depois da sua ressurreição? Que a Bíblia fala rápido. Quantos dias? Quantos dias Jesus passou na terra depois da sua ressurreição? Quem sabe? 40 dias. Com 3, quando estava no período da sua morte para a ressurreição, soma 43. Com 7 dias depois o Pentecoste acontece. Com 7 dias depois o Espírito Santo de Deus desce, porque Pentecoste significa 50. Então, com 7 dias de adoração, de louvor, de intercessão, ali orando unanimemente, buscando a promessa, porque, irmão, é desta forma: quem quer a promessa de Deus tem que buscar, quem quer a promessa de Deus tem que insistir. E eles estavam
repente a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce. Outro marco na vida da casa daquele homem. A glória de Deus encheu aquela casa. E eu costumo sempre dizer que uma casa onde a glória de Deus é permanente, o pecado não tem vez. A casa onde a glória de Deus toma o ambiente, o pecado não pode dominar. A casa que existe glória de Deus, o adultério não entra lá dentro. A casa que existe a glória de Deus, não há mentira lá dentro. A casa que tem a glória de Deus, não existe conversações pecaminosas dentro daquela casa. A casa que tem a glória de Deus é uma casa abençoada, é uma casa protegida, é uma casa que não falta paz, que não falta a glória de Deus, que não falta a presença de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus, como está em uma casa, meus irmãos, não tem mais espaço para outra coisa. O diabo pode tentar entrar com as suas setinhas, tentar entrar com as suas investidas, mas quando ele chega na porta, ele vê que a glória está tomada lá dentro, e ele dá um passo para trás e volta. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Uma casa que tem a glória de Deus, ela é diferente. Uma casa que tem a glória de Deus, ela transmite a presença de Deus. Você pode estar numa vida perturbada, você pode estar numa vida terrível, mas quando você vai para uma casa de um crente, que lá tem a presença de Deus, que lá tem a glória de Deus, logo você vai dizer: que paz é essa que está aqui? Que ambiente gostoso é esse? Logo você sente uma paz naquele ambiente. Sabe por quê? Porque aonde tem a glória de Deus tem paz, aonde tem a glória de Deus tem união, aonde tem a glória de Deus o pecado não reina, aonde tem a glória de Deus o negócio é diferente. Você pode dizer para esse irmão, porque eu estou pregando para crente vivo, você pode dizer para esse irmão: aonde tem a glória de Deus, a casa não é do mesmo jeito. Diga, se na tua casa tem glória, a tua casa é abençoada. Se na tua casa tem glória, tem milagre dentro da tua casa. Se na tua casa tem glória, eu já quero abrir um parênteses para dizer: até a morte, quando bate na porta, ela olha e diz: não, aqui não tem glória, e ela sai em disparada, porque aonde tem glória de Deus, o mal não penetra lá dentro. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus de Nazaré. Então você diga na noite desse dia: a minha casa tem glória. Ou não diga mais alto: você é crente pentecostal. Crente pentecostal, irmão, ele não fala, ele grita. Diga para você mesmo: na minha casa tem glória. Oh, glória. Na minha casa tem glória. E a casa que tem glória, o mal não adentrará lá dentro. Diga glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Esta casa ficou marcada com a glória de Deus. Essa casa ficou marcada com a presença de Deus. Ficou marcada, meus irmãos, olhem para mim para entender a palavra. Essa casa recebe 2 visitas. Quantas visitas eu disse, irmão? 2 visitas. A primeira visita que essa casa recebe é a de Jesus para a celebração da última Santa Ceia. A segunda visita que essa casa recebe é a presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que desce lá dentro daquela casa. Dobre atenção para mim para entender, porque o negócio está ficando muito profundo aqui, e eu sinto a revelação do Espírito de Deus ao meu coração. Esta casa recebeu Jesus. Depois que recebeu Jesus, também recebeu o Espírito Santo, usando uma analogia bíblica para aplicar ao seu coração. Você recebe a Jesus como Salvador, e em seguida o Espírito Santo habita dentro de você. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Porque uma casa que o Espírito habita, ela é diferente. Diga glória a Deus por isso. Oh, meus irmãos, eu não sei se você consegue entender essa palavra na noite desse dia, mas o centro desta palavra é a glória de Deus dentro da casa. Oh, glória. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque alguém está interrogando aí na mente, dizendo: mas
hoje nós somos templo do Espírito Santo, sim. O Espírito Santo habita em nós, sim, habita. Mas dentro da tua casa tem que ter glória, meu filho. Dentro da tua casa tem que ter presença. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo de Deus habita em ti, na tua casa material tem que ter paz, tem que ter glória, tem que ter presença de Deus. O inimigo não pode entrar para bagunçar, não. Porque na tua casa tem presença de Deus. Só você pode acreditar nesta palavra e dar glórias a Deus. Se você não teve experiência dentro da tua casa, você precisa ter. Porque a tua casa, ela é um santuário. A tua casa tem que ser uma tenda para a glória de Deus se manifestar lá dentro. Não adianta a tua casa, homem, estar habitada quando a tua casa material estar habitada por outras coisas. A mesma habitação que está na tua casa, homem, tem que estar na tua casa material. Eu vou ser bem clássico aqui no que eu vou falar. Se na tua vida, na tua casa, homem, tem presença de Deus, lá dentro da tua casa tem que ter presença e não contenda. Porque se há presença de Deus na tua vida, oh, irmão, isso é forte. Isso é o Espírito de Deus que está falando comigo aqui. Se na tua casa, homem, o Espírito está habitando, dentro da tua casa não pode haver pornografia. Porque Deus, Ele é aquele que contempla e vê todas as coisas. E se você não preservar na glória de Deus a tua vida, porque esse momento aqui é muito bom, irmão. Esse momento aqui é glorioso demais. Esse momento aqui é tremendo. A gente se alegra, a gente dá glória a Deus. A gente fala em mistério com Deus. A gente sente a presença de Deus. Mas se a tua casa lá onde tu mora não tiver purificada, tiver na impureza, a glória que tu recebe aqui não entra lá dentro da tua casa. Se você sente a presença de Deus aqui, se você recebe a presença de Deus aqui, mas lá na tua casa existe pornografias, na tua casa existem coisas ilícitas a Deus, a glória que você recebe aqui não entra lá dentro da tua casa. Porque Deus é santo. Ele é santo, irmão, e Ele exige santidade na igreja. Ele é santo e existe santidade nas nossas vidas. Irmão, acabou o tempo de brincar. Acabou o tempo de fingimento. Acabou o tempo de estar em engano. Não, irmão, acabou com isso. É tempo de juntar os pés em santidade. É tempo de estar com a vida lavada, com as vestimentas alva mais que a neve, com a vida purificada diante da presença de Deus. Para quê, pastor? Para qualquer momento você adentrar esse céu de glória, tem que estar com a tua vida preparada e santificada na presença de Deus. E Deus já tem alertado pessoas aqui, irmão, e ainda continua assistindo coisas indecentes. E depois se reclama das provas quando vem. Se reclama das coisas quando vira de cabeça para baixo. Porque você brinca com Deus e Deus não é brinquedo de ninguém, irmão. Deus é santo. Se é para servir a Deus, sirva com santidade. Se é para servir a Deus, sirva de verdade. Não adianta sair daqui arrependido e quando chegar em casa fazer a mesma coisa. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã se levanta e vai fazer o que não deve. O Espírito, se Ele me autorizar, eu aponto hoje, para você saber que Deus não é brinquedo, irmão. Porque Deus já tem alertado muitas das vezes aqui: santidade e vida no altar. Cuidado com o que está fazendo entre 4 paredes. Cuidado com o que está praticando. E você
continuou brincando, continuou fazendo, e o Espírito de Deus está me dizendo: acabou a farra. Ai, meu Deus, acabou a farra. Aleluia. Quer ir para o céu? Quer ir para o céu, minha irmã? Pare com isso. Quer ir para o céu, Arão? Para com isso. Glória a Deus. São 4 treinas brasileiras. Mas aqui o Espírito de Deus se revela, irmão. Aqui o Espírito Santo de Deus age em lugares que estão aí cheios de ar-condicionado até no teto. E não tem presença, não tem revelação de Deus. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: acabou a bagunça. Porque a presença dele não vai permanecer na tua vida dessa forma. A presença dele não vai. Você está sentindo que ela está saindo de você. Você não está sentindo mais aquela presença de Deus como sentia antigamente. É um algo artificial, é mais do impulso. Mas Deus te trouxe nessa noite para dizer: junta os pés, porque hoje é a última oportunidade que eu te dou. Senão eu vou te desmascarar, porque na minha casa não fica impureza. Porque tem pessoas que dizem assim: Deus não envergonha ninguém. Brinca com ele. Brinca com ele. Deus, ele orienta, ele fala 2, 3, 4 vezes com a pessoa. A pessoa não dá ouvido, Deus desmascara na hora, Senhor, na frente de todo mundo. Você era para estar com uma vida mais elevada espiritual. O seu patamar espiritual era para estar mais elevado. O Senhor já projetou tantas coisas para a sua vida, coisas grandes, coisas tremendas. Mas você fica sufocado com as coisas desse mundo, sufocado. A carne está te matando, a carne está te sufocando. Cuidado, tenha cuidado, porque isso vai te levar para o inferno. Cuidado, tenha cuidado. Se é para servir a Deus, sirva de verdade. Se é para servir a Deus, sirva com sinceridade, sirva com competência. Glória a Deus. Não, irmão, não quero nem que ninguém dê glória aqui hoje. Eu quero que você escute o que o Espírito de Deus está falando. E saia dessas portas aqui, mudando. Encerra a live, por favor, ali. Encerra a live, alguém ali, por favor. Eu preciso falar isso aqui. Ou se não, pausa, diácono aqui. Bota como fosse para desligar. Membros e em comunhão com Deus. Porque aqui passa a ser tipologicamente o sangue e o corpo de Jesus. Então nós precisamos ter cuidado. Porque na mesa que Jesus estava, Jesus revela Judas, o traidor. Mas ele não proibiu que ele tomasse a ceia. Às vezes as pessoas falam e chegam até muitas das vezes para pastores de igreja e dizem assim: pastor, fulano fez isso, fez aquilo, pratica isso, ele pode tomar ceia, ela pode tomar ceia. Pastor só pode proibir um membro de tomar ceia se ele estiver disciplinado. Porque ele disciplina, não pode tomar. Mas não estando disciplinado da igreja, se ele estiver praticando errado, uma vida errada, e colocar a mão no vinho, e tomar do vinho, e comer do pão, ele está condenando a si mesmo, porque ele está ocultando um pecado. E a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque o culto de Santa Ceia, ele é um culto memorável.
Não é culto da gente pular, não é culto, não é nada disso. É um culto memorável, é um culto que você vai fazer um exame de consciência em você. Você vai examinar você nesse momento. Eu tenho condição ou não tenho? Porque ninguém pode impedir você de tomar a ceia. Mas saiba se você tem condições de tomar a ceia. Esse negócio de pessoas tomar santa ceia de todo jeito, irmão, o Espírito de Deus não vai mais permitir. O Espírito, não sou eu não, é o Espírito de Deus que não vai mais permitir. Porque esse momento é um momento sagrado. E tem pessoas nas igrejas tomando do vinho, comendo do pão indignamente de todo jeito. Por quê? Porque pensa que Deus não revela mais. Porque pensa que Deus não fala mais. Está se enganando com isso. O Deus que operou no passado, opera no presente. O mesmo Deus que operou ontem, opera hoje. Amém, irmãos? Mateus 26, versículo 26 a seguir. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, está o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Fique de pé, por favor. Pode dar glória agora, tá, irmãos? Quero ver da glória agora. Querido Deus e eterno Pai, em teu nome neste momento, Senhor, queremos consagrar este pão, Senhor, um pão natural, um pão, Senhor, feito pela mão humana, mas a partir deste momento, Senhor, aqui está tipologicamente o teu corpo que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Senhor, os teus filhos que hão de participar desse momento memorável. Deus, eu te peço neste momento em teu nome, Senhor, que o Senhor possa renovar os teus filhos, possa dar graça, possa fortalecer, possa alegrar o coração dos teus filhos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos irmãos, a ala feminina, louva o Senhor com mais um louvor, enquanto nós, obreiros, vamos estar lavando as mãos.